O período de vazio sanitário da soja chega ao fim nesta sexta-feira para 5 estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Rondônia. Além destas localidades, algumas regiões do Pará também entram na lista. Oficialmente, portanto, a partir deste sábado, dia 16, o plantio da soja já está liberado. Os produtores agora aguardam a chuva agrícola para dar início à semeadura de forma segura. O período do vazio sanitário, que proíbe a presença de planta de soja voluntária ou cultivada por 90 dias, visa diminuir os esporos da ferrugem asiática na entre-safra, evitando que a doença atinja as lavouras durante a fase inicial da próxima temporada. Assim que a ferrugem chegou no Brasil no ano de 2000, os produtores ainda despreparados para lidar com a doença amargaram prejuízos altíssimos, chegando a perder até mais de 4,5 milhões de toneladas na safra 2003-2004. No ano de 2007, o Ministério da Agricultura, então, instituiu o período de vazio sanitário da soja. E, com o passar dos anos, o setor produtivo foi entendendo a importância dessa medida e ampliando a adoção dela nos estados produtores. Desde então, os acontecimentos de ferrugem asiática da soja no Brasil reduziram de maneira expressiva e as perdas mais importantes na produção não tiveram mais ocorrências. Segundo o consórcio anti-ferrugem, há cerca de 10 anos, ano em que o Ministério da Agricultura instituiu o período, o número de focos da doença no país passava de 2.000. Hoje em dia, fica na casa dos 400. Vamos relembrar, então, como que foi o histórico da ferrugem asiática da soja no Brasil. Na safra 2006-2007, foram registrados 2.778 focos da doença. Na safra 2008-2009, esse número subia ainda mais para 2.884. Com o passar do tempo, a conscientização dos produtores foi ampliando e o período de vazio foi sendo respeitado. Com isso, o foco de ferrugem foi decrescendo no país. Na safra 2010-2011, já foram registrados 706 focos da doença no país. Safra 12-13, 490. A 14-15 teve 365 focos. Foi o menor foco da doença registrado no país desde que ela chegou no Brasil. E na temporada 2016-2017, foram registrados 415 focos da doença ao longo do ciclo, segundo o consórcio anti-ferrugem. Olha, o consórcio faz um alerta. Foram identificados focos já da ferrugem asiática da soja em lavouras de 6 municípios do estado do Mato Grosso. Isso foi identificado no mês de agosto. Acompanhe na tela quais são os municípios que tiveram o foco de ferrugem em lavoura de soja, ou melhor dizendo, em soja voluntária. Município de Campo Verde, Primavera do Leste, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Tangará da Serra e Diamantino. De acordo com o consórcio, as chuvas ocorridas no meio de agosto é que propiciaram condições para o desenvolvimento do fungo. Esta é uma situação preocupante, tendo em vista o início do plantio da soja já liberado a partir deste próximo fim de semana. Além do estado do Mato Grosso, o Rio Grande do Sul também já registra focos de ferrugem asiática. Os municípios que tiveram o foco identificado são Camaquã, Cruz Alta, Pelotas, Rio Grande, Tapes e Turuçu. Ao contrário dos demais importantes estados produtores de soja, o Rio Grande do Sul não adota o período de vazio sanitário. Vamos saber agora mais informações, então, sobre o clima, né? A gente fala em especial sobre o estado do Mato Grosso, que já tem o período de vazio encerrado nesta sexta-feira. Por lá, os produtores ainda não têm um clima ideal para fazer a semeadura. Vamos saber com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta nos próximos dias e até quando esse tempo seco vai durar. Ela traz os destaques no quadro Agroclima.
Olá, boa tarde a todos. Hoje termina o vazio sanitário da soja no Mato Grosso e os produtores agora já podem realizar o plantio das lavouras. Mas as condições climáticas ainda devem seguir desfavoráveis para esse início do plantio da soja, porque no Mato Grosso a disponibilidade hídrica do solo está muito baixa. Na maior parte do estado, a umidade do solo está abaixo de 10%. É muito baixo para esse início do plantio da soja. E nos próximos 5 dias ainda a previsão deve ser de tempo firme na maior parte do Mato Grosso. Isso ocorre por conta da atuação de uma massa de ar mais seco que mantém os dias ensolarados. As temperaturas também seguem bastante elevadas. Faz agora 44 graus nas áreas mais ao sul do Mato Grosso. A partir da semana que vem, pouca coisa muda ainda no estado. Essas instabilidades não devem avançar ainda pela região centro-oeste. A previsão ainda deve ser de tempo bastante seco entre o dia 21 e o dia 25. Neste período também as temperaturas ainda devem seguir bastante elevadas. Nas áreas a noroeste do estado do Mato Grosso, as temperaturas alcançam uns 40 graus. É a partir da última semana do mês de setembro que as instabilidades agora começam a avançar um pouco mais, principalmente pela faixa oeste do Mato Grosso. Isso ocorre por conta da influência da umidade na Amazônia. Só que as chuvas devem ser fracas, o volume é baixo, não passa de 5 milímetros. Nas áreas mais centrais e também no leste do Mato Grosso, a previsão é de tempo seco até o dia 30 de setembro. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas de instabilidade somente avançam a partir da última semana do mês de setembro, mas de forma muito fraca ainda. Com isso, as condições do solo ainda devem seguir com baixos índices de umidade, desfavorecendo esse início do plantio da soja.